Meio-dia mais 30 minutos, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 14 de março de 2025 e até 1h27 eu, Vanessa Oliveira, faço companhia para você aqui na FM 95.9 no coração do Vale, a sua rádio Canção Nova, aqui de São José dos Campos. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. Você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e acompanhe a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de começar o nosso assunto de hoje aqui no programa Abre Aspas, vamos falar sobre a previsão do tempo para esta sexta-feira. Aliás, Mônica Maria, muita gente não se atentou, mas é a última sexta-feira do verão. Pois é, minha gente. Tem uma nova estação batendo a porta aí, mas conta um pouquinho pra gente, Mônica, sobre a previsão para hoje. O que os meteorologistas preveem para hoje? Ontem tivemos uma pancada de chuva, né? Aqui em São José dos Campos, outros pontos da região também. Parece que deu uma refrescadinha, mas o calor deve continuar hoje? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, a chuva veio mesmo e deu até uma refrescada. E para esta sexta-feira, começando o nosso boletim do tempo, pelo Vale do Paraíba, a previsão indica sol entre muitas nuvens e chance de pancadas de chuva a qualquer momento. Mínima de 20 e a máxima de 29 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Mínima de 20 e máxima de 28 graus em Caraguá e São Sebastião. Já na Serra da Mantiqueira, sexta-feira de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 16 e máxima de 25 graus em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Obrigada, Mônica. E o último final de semana do verão tem previsão de queda das temperaturas e chuva forte na maioria das cidades da região do Vale. A previsão é que a mudança no tempo comece hoje, já como a Mônica destacou, que já começou mais nublada, né, do que os últimos dias. A mudança de tempo é provocada por várias condições meteorológicas, além da umidade vinda da Amazônia, que provoca uma instabilidade quando se combina com o calor, uma frente fria causada por um ciclone extratropical do sul do país e a formação de um cavado influencia um clima aqui no Vale do Paraíba. Os cavados, né? Muita gente ouve falar sobre isso. Eles são correntes de vento no céu que ajudam a formar as nuvens de tempestade e já estão em atuação desde ontem, quinta-feira. Por conta da condição meteorológica prevista, tanto a Defesa Civil quanto o INMET emitiram alertas para risco de chuvas fortes no fim de semana aqui na região. Este alerta é válido para toda a região. Além de chuva, há previsão também de ventos fortes e raios. Outras consequências das condições meteorológicas previstas para a região no fim de semana é a queda nas temperaturas. Alô, quem gosta de frio? Enquanto as máximas estiveram na casa dos 30 graus durante a semana, o sábado e domingo não devem passar dos 28 graus. E lembrando, né, que o outono começa oficialmente às 6h02 da próxima quinta-feira, dia 20 de março, e segue até o dia 20 de junho. Então, para quem gosta de temperaturas mais amenas, claro que a gente fica na expectativa, né, de que a estação consiga acontecer, porque a gente tem vivido dias de muito calor, né? As estações parece que se misturam aí ao longo de um dia, mas a expectativa para quem gosta de baixas temperaturas ou mesmo temperaturas amenas é grande, porque na próxima semana, então, o verão se despede na quarta-feira e dá espaço para o outono, que começa no dia 20 de março. Abre aspas. Meio-dia mais 33 minutos e o mês de março é dedicado à campanha do Março Amarelo, que visa promover a conscientização sobre a endometriose. A doença pode ser assintomática e impactar, né, várias regiões do organismo. De acordo com informações do Ministério da Saúde, estima-se que 8 milhões de mulheres enfrentaram ou enfrentam endometriose no Brasil. A Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia reforça que a condição é frequentemente uma das causas
causas de infertilidade. 1 em cada 10 mulheres no Brasil sofre com sintomas da endometriose, de acordo com o Ministério da Saúde. A endometriose é uma doença com característica crônica que leva a quadros de infertilidade e ou dor pélvica crônica, que piora muitas vezes a qualidade de vida dessa paciente. E uma das melhores formas, né, de saber sobre a endometriose é buscar o ginecologista e relatar esses sintomas. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre endometriose. Quais são os sintomas, como que é feito esse diagnóstico, tratamento, será que dá para prevenir, minha gente, né? A gente quer saber tudo isso e a gente recebe com muito carinho aqui no estúdio uma ginecologista e também obstetra para tirar todas as suas dúvidas. O telefone para você participar pelo nosso WhatsApp é o 12 3019 8801, 12 3019 8801. Você pode mandar a sua pergunta de texto ou de áudio não muito longo, ou mesmo, né, não só fazer pergunta, mas também trazer pra gente o seu relato, né? Quantas mulheres talvez tenham tido endometriose, como é que foi descobrir isso, teve trabalho, né, para ter esse diagnóstico, fez o tratamento, fez cirurgia. Manda pra gente a sua mensagem, a sua participação, que hoje esse será o nosso assunto aqui no Abre Aspas. Abre aspas. E a nossa convidada, com muito carinho, a gente recebe aqui, brinquei com ela, eu falei, doutora, mas quando a senhora veio aqui, estava gestante, estava esperando um lindo bebê, esse bebê já está com quase 3 anos aí, e agora a gente tem a oportunidade de revê-la aqui ao vivo, doutora Larissa Sandon. Obrigada pela sua presença, estava com saudade, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E o bebê já tá grandão também, né? Já tá grande. Beleza, né? Tá morando sozinha, né? A gente nem passa tão rápido. E, doutora, falar sobre esse assunto, né? Sobre o mês de conscientização de endometriose. Dentro da sua experiência clínica, ainda é uma doença que muitas pessoas talvez confundam, ou o diagnóstico é um pouco demorado, as mulheres realmente sofrem com isso. A gente pesquisando, né, para preparar a pauta, vê relatos de mulheres com um sofrimento muito grande. E daí depois fazem, claro, o diagnóstico, o tratamento, descobrem a endometriose. É realmente uma doença que traz um certo sofrimento para as mulheres? Sim, com certeza, Vanessa. A endometriose é uma doença inflamatória, crônica, e que cursa com alguns sintomas que são muito inespecíficos. Então, existe uma certa negligência, tanto por parte da paciente, que interpreta aquilo como normal, como também do profissional que recebe essa queixa de achar, pode ser normal. Então, isso é super importante a gente individualizar e ver quando vale a pena investigar mais ou não. A endometriose é uma doença que o endométrio, que é a parte interna do útero, teoricamente tem que ficar só ali dentro do útero. Quando essas células se implantam em outros lugares da cavidade abdominal e pélvica, a gente chama de endometriose. Então, são células que não eram para estar ali e que todo mês, com o ciclo de menstruação da mulher, acabam inflamando e desinflamando. E essa inflamação é o que causa principalmente esses quadros de dor intensa. Nossa, que interessante. A senhora falando, a gente consegue ali visualizar, né, a questão mesmo desse endométrio ali, porque a gente fala endometriose é uma doença, mas a gente não tem essa noção. Sim. Então é como se saísse ali para fora de onde não era ali. Abriu uma brechinha na janela, ela tá escapando ali. É a implantação dessas células que não eram para estar ali. Agora, doutora, em relação à questão dos sintomas, quando a gente fala de endometriose e as mulheres, né, que têm, com certeza, um dos relatos é cólica. Não, mas eu tenho uma cólica muito forte. É só a cólica forte esse sinal ou nem sempre a cólica é endometriose? A gente tem casos que são muito pouco sintomáticos ou assintomáticos, quando a paciente não tem queixa nenhuma relacionada. Nossa. E às vezes acaba sendo um achado de um exame ou mesmo um achado de uma cirurgia. Por exemplo, foi fazer uma cirurgia de vesícula, alguém acabou olhando para a pelve e percebeu que tinha endometriose. Isso é mais raro. Na maioria das vezes, algum sintoma essa paciente vai acabar tendo. Os principais sintomas relacionados com endometriose são dismenorreia, que é essa dor na menstruação, essa cólica intensa durante o período menstrual. As pacientes costumam ter dor pélvica crônica, ou seja, mesmo fora do período menstrual, tem um desconforto embaixo do ventre, uma cólica que não passa completamente. Dificuldade para engravidar é uma coisa importante da gente falar. Nossa. Porque a grande maioria das mulheres com endometriose são mulheres que estão em idade fértil, então é uma doença que, quando a gente não trata adequadamente, pode ter uma repercussão no futuro reprodutivo da mulher. E
dificuldade ou dor na relação sexual também pode acontecer. E interessante quando a gente fala dessa questão da cólica, né? Porque é raras mulheres que não têm cólica menstrual, né? Tem algumas agraciadas aí, né? Mas a gente sabe que muitas mulheres têm a cólica. Como que existe ali um parâmetro para ela perceber ou não? Cólica nunca vai ser normal ou, por exemplo, assim, alguma cólicazinha a mulher pode ter mesmo? Um certo desconforto pélvico pode ser normal. Porque tudo mexe ali dentro, né? Porque o processo de menstruação para a mulher envolve muitos hormônios, uma queda acentuada de hormônios, e isso pode desencadear a liberação de alguns fatores inflamatórios na pelve que pode desencadear esse processo de cólica. Mas o que é importante? A gente valorizar que a cólica não pode ser uma cólica incapacitante. Aquela cólica em que a paciente perde dia de trabalho, só consegue ficar em casa com bolsa de água quente, tomar remédio, aquela cólica em que exige que ela procure um pronto-socorro para ser medicada na veia, isso não é normal. Então, ou mesmo uma cólica persistente, né? O que a gente costuma ver? Em geral, essa cólica, um desconforto leve, é variável. Às vezes tem, às vezes não tem. Se isso é sempre, é todo mês e é uma coisa que atrapalha a qualidade de vida, é um sinal de alerta para a gente ter mais cuidado e investigar um pouco melhor. E como é importante, né, doutora? A gente comentava sobre isso antes de começar o programa, dessa relação, que a gente sempre, quando fala de saúde, fala sobre isso. A relação da paciente com o profissional, né? Porque é real isso. Toda dor, né? Não é normal sentir dor. Sim. Mas a pessoa também tem que, de alguma forma, levar isso pro profissional, né? Falar, olha, doutora, eu sinto cólica, né? Mas aí o profissional atenta e ele vai falar, não, mas como que é essa cólica, né? É uma coisa... Porque às vezes, como a senhora falou, tem pessoas que acham, é normal, é isso mesmo. Minha mãe sempre disse que tinha cólica, então acho que é porque minha mãe tinha, eu tenho, não é? Eu acho que parte disso é porque a mulher interpreta às vezes que, não, tudo bem, eu consigo lidar com isso. Olha, é verdade. A mulher às vezes absorve uma certa dor e uma certa desconforto e interpreta aquilo como normal e tipo, não vou mobilizar outros momentos de cuidado porque isso deve ser normal. Então, esse fato de subestimar os sintomas é uma coisa que é importante e o mês do Março Amarelo é importante justamente para isso, para a gente conversar e levar essa informação para pacientes e pessoas que às vezes subestimam isso para entender, comigo é assim, eu acho que vale a pena talvez eu procurar um profissional para investigar direitinho. Com certeza. E mulheres, né? Estamos além do Março Amarelo, estamos aí no mês da mulher também, né? Celebramos o dia 8 de março aí no último sábado e eu tenho dito sempre, né? Em relação à questão da prioridade, a gente falava sobre isso, né? A gente sabe que a nossa vida é corrida, a gente é mãe, é profissional, é esposa, é cristã, enfim, é tudo, é filha, né? Mas a gente também precisa se olhar, porque eu digo sempre, né, doutora? A gente não consegue cuidar do outro se a gente não estiver bem. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, como é que você vai cuidar do outro se você não está bem? Então, vai colocar você ali na sua listinha de prioridades também, né? Tirar esse momento que a gente sempre preconiza, a questão de você tem que ir no ginecologista, não tem jeito, né? Muitas mulheres, mas não tô grávida, não tenho cólica, não tenho nada, tô bem, não vou. Vai deixando. Isso é um perigo também, né? Sim, é um perigo porque se a gente tem um controle frequente, anual que seja, a gente consegue tratar e cuidar da maioria das patologias ginecológicas. Então, a gente negligenciar com isso e às vezes deixar para pegar num momento em que tem sintoma, num momento em que tem... A gente com certeza vai lidar com doenças mais graves, mais avançadas e que às vezes não vão ter condição de tratar, né? Sim, com certeza. Registrar participações aqui, deixa eu pegar aqui o WhatsApp para você participar, 12 30 19 8801. Gente, lembrando, se você não quiser se identificar, não tem problema, tá bom? Só mandar pra gente a sua pergunta aqui, a gente não coloca o seu nome no ar aqui. Boa tarde, Vanessa, eu e a Isabel gostaríamos de mandar um abraço à doutora Larissa, uma médica ímpar de cuidado e carinho. Que Deus abençoe infinitamente a vida dela. Ela trouxe minha pequena a este mundo. É a Aline Fabre, doutora Aline Fabre também, sempre está conosco aqui, advogada também, é especializada em direito consumidor. Tá dizendo que a senhora trouxe a Isabel nesse mundo aí. Sim, é uma alegria, né? Eu sempre me sinto muito honrada em fazer parte desses momentos tão especiais de uma família. Ela disse assim, vai dizer que eu estou sumida. Dona Aline. Já vou puxar a orelha. Que belezinha. Um beijo pra você, pra Isabel, e Deus abençoe também os meninos, né? Agora, doutora, conta um pouquinho pra gente em relação à questão desse
dessas mulheres, existe um grupo de mulheres ali que tem uma chance maior de ter endometriose? Existem aí dados que falam sobre isso, ou pelo menos a faixa etária? Sim, a endometriose compromete principalmente as mulheres em idade fértil. Nossa. Então, é justamente o grupo de risco em que essas mulheres têm um padrão de ovulação maior, um nível hormonal maior e, consequentemente, uma chance maior de desenvolver a endometriose. Agora até tem uma pergunta aqui. Olá, boa tarde. Minha filha tem 18 anos. O fluxo menstrual dela é muito grande. Gostaria de saber, doutora, pode ser endometriose? Ela reclama de cólica, realmente fica nesse período bem mais isolada, mas o que chama atenção é o fluxo menstrual dela. Fluxo menstrual muito grande, pode ser um sinal também? Não necessariamente. A gente pensa em outras coisas também, como pólipo, mioma. Então, uma paciente que vem com queixo de sangramento muito intenso, a gente tem que pensar em distúrbios hormonais, em síndromes que às vezes ela não ovula tão bem, consequentemente, quando menstrua muito. Então, isso tudo faz parte de uma consulta em que a gente aborda vários detalhes para entender direito como é esse padrão de sangramento, se é recorrente ou não, se é desde quando a menina menstruou pela primeira vez, ou se aconteceu alguma coisa nesse período em que poderia influenciar. Olha só. Agora, doutora, conta um pouquinho pra gente. Então, vamos pensar aí numa paciente que chega, né, até o seu consultório, relatando essa questão. Ah, doutora, tem uma cólica, tá difícil, cada mês que passa parece que dói mais, né? Eu tomo todos os remédios, faço tudo, mas como que é esse caminho pro diagnóstico da endometriose? Como é que é esse caminho? É a primeira doença que vem ali já pro paciente ou não? Faz uma investigação para descartar outras questões? Eu costumo pegar várias pacientes que às vezes quando a gente confirma o diagnóstico de endometriose, elas ficam frustradas, porque elas falam assim, poxa, mas todos os anos eu fazia ultrassom e nunca ninguém viu nada. Nossa. Por quê? Porque o ultrassom normal não é o que faz o diagnóstico de endometriose. Nossa, importantíssimo isso. Então, aquele ultrassom que a gente habitual, às vezes não vai conseguir ver a lesão de endometriose. Então, por isso é importante a gente aventar a suspeita para pedir o exame adequado. Em geral, a gente faz o diagnóstico com um ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Por quê? Porque aí a gente consegue limpar a área do intestino para não atrapalhar a visualização do útero, do ovário, do colo do útero, das tubas, dos ligamentos que sustentam o útero, que é uma das principais regiões em que acontece implante de endometriose, para a gente conseguir ver muito bem se tem algum implante ou não. É super importante fazer o exame com um profissional capacitado para diagnóstico de endometriose. Então, não é só a função do médico ginecologista que atende, mas também do radiologista que é treinado para ter o diagnóstico de endometriose, ver essas lesões. E aí sim, com isso, a gente poder colocar as opções de tratamento. Olha que interessante. Doutora, tem uma participação aqui. A pessoa diz o seguinte: doutora, boa tarde. Tenho endometriose adenomiose. Foi recomendado uma pílula, estou sentindo muita dor e estou tendo muito sangramento. O que fazer para parar de sangrar? É a Bárbara, aqui de São José dos Campos. É o seguinte, Bárbara, quando a gente tem adenomiose, são essas glândulas do endométrio que estão infiltrando a musculatura do útero. Então são coisas diferentes? São parecidas. Entendi. Primos, né? Então, assim, quando essas glândulas ficam restritas ao útero, a gente chama de adenomiose. Isso causa com que o útero fique mais inchado, mais encharcado e, consequentemente, o fluxo menstrual dessas mulheres costuma ser mais sintomático. Então, tem um fluxo maior, às vezes hemorragia, precisa trocar absorvente com uma frequência maior, e isso é uma coisa que causa muita piora de qualidade de vida. Sim. Uma das opções de tratamento é sim bloquear a ovulação, então bloquear o eixo hormonal para tentar deixar essa paciente sem menstruar, em amenorreia. Depende da opção que ela está usando, eu não sei exatamente qual tipo de pílula que ela está usando, e depende da fase de tratamento que ela está. Então, no começo, existe um período de adaptação ao anticoncepcional, que gira em torno de 3 a 6 meses, em que nesse período, a mulher ainda está se adaptando com um novo nível hormonal e pode acontecer esse sangramento irregular. Continuar tendo dor, desconforto, sangramento muito bagunçado não é legal, então vale a pena ela voltar no médico para repensar a estratégia. Se ela coloca o quê? Pietra?
O Pietra é um dos hormônios preconizados para tratamento. Então, Bárbara, procure seu médico, né? E relate isso, né? Sim. Porque acho que isso também é muito importante, né, Sim. doutora? Porque é colocado as opções de tratamentos que Sim. tem para cada doença, Sim. mas aí você fala, olha, acho que talvez não tenha deu dado certo, certo, né? sim. Entrar Sim. ver outras possibilidades, né? 12-30-19-8801. Que bom, muitas mulheres participando aqui com a gente. Boa tarde, então. Tenho menstruação toda atrapalhada. Desce 2 vezes no mês ou até mesmo 3 vezes no mês. Isso também pode ser endometriose? É Andréia, do Residencial Dom Bosco, aqui de São José. Em geral, a endometriose não cursa com esses escapes ou com menstruações curtas, tá? Depende da idade dela. Uma coisa a se pensar também é transição de menopausa. Quando a mulher está entrando na menopausa, a tendência é a produção de hormônio pelo ovário começar a cair. E esses ciclos, às vezes, vão ficando mais curtos e às vezes vão ficando mais longos. Então, para entender melhor esse padrão de irregularidade da menstruação, se for uma paciente que às vezes é jovem, não está numa idade típica de transição menopausal, uma coisa para a gente pensar é síndrome do ovário policístico ou algum outro distúrbio hormonal que esteja causando essa irregularidade menstrual. Mas não é nossa primeira hipótese endometriose. Bacana. Agora, doutora, então faz essa ultrassom que a senhora explicou aí, né? Que ela é realmente focada nisso, né? E como é importante ter essa informação também para quando você for agendar, dizer isso, né? No agendamento, olha, é tal exame, né? Então, para eles também estar atentos às clínicas para ter esse profissional ali com um olhar diferente para relatar o exame. Então, essa paciente fez o exame e chegou lá no consultório da doutora Larissa. Qual que é o próximo passo, doutora? Tudo depende muito da expectativa da paciente, de que momento essa paciente está vivendo, porque a gente tem propostas diferentes quando essa paciente tem desejo de engravidar ou não. Então, o único jeito de tirar completamente os focos de endometriose é com cirurgia. Ao mesmo tempo, às vezes a cirurgia não é a nossa primeira opção. Por quê? Cirurgia sempre tem riscos e benefícios. Então, a gente sempre tem que pesar quando vai ser benéfico ou não para a paciente operar. Então, na maioria das vezes, a gente começa com a tentativa de tratamento clínico com um anticoncepcional, com algum hormônio, para bloquear a ovulação e, consequentemente, deixar esses focos de endometriose mais quietinhos, não ter essa variação hormonal mensal de inflamar e desinflamar esses focos. Então, a gente mantendo ela sem menstruar, teoricamente, esses focos ficarem mais quietinhos. Agora, doutora, até chegou uma pergunta pra gente aqui. A Marcela, ela é de Caçapava, ela diz o seguinte: foi diagnosticado com endometriose e o médico quer tirar o útero. Mas ela diz assim: eu ainda sou noiva e quero muito me casar e ter filhos e tenho muito medo de depois que operar não conseguir. Aí entra nessa questão, uma paciente, ela não coloca a idade, mas é uma paciente jovem, né? Sim. E que bom, Deus abençoe esse desejo da maternidade. Tem que, então, avaliar essa situação? Com certeza, a gente tem que individualizar cada caso, não dá pra gente propor um tratamento como sempre é o preconizado para a doença. A gente tem que entender que a gente não trata a doença, a gente trata a paciente. Então, a gente tem que individualizar. Essa paciente tem desejo reprodutivo, ela ainda vai casar, então ela ainda pensa em gestação, não nesse momento. A cirurgia em si não necessariamente inclui a retirada do útero. Então, na maioria das vezes, mesmo que a gente tenha um comprometimento dos ligamentos do útero, que sustentam o útero, a gente consegue fazer a retirada preservando o útero. Então, preservando a capacidade de um futuro reprodutivo dessa paciente. Agora, doutora, quando fala de endometriose, muitas pessoas já vêm com a palavra infertilidade já unida a isso, né? É real isso? As mulheres que têm endometriose têm maior chance de infertilidade ou é uma chance mínima? Não, isso realmente acontece. Das pacientes que têm dificuldade para engravidar, a gente pesquisa depois da investigação inicial, se não acha nada que justifique a causa da infertilidade, um dos passos é descartar a endometriose, porque sim, a endometriose está muito relacionada com quadros de infertilidade e dificuldade de engravidar. Principalmente porque esses focos de endometriose que ficam ali na parte pélvica e abdominal, eles tem uma tendência muito grande de fibrose e aderência. Então, isso é a principal causa de dor. Então, ter fibrose e aderência, os órgãos pélvicos que têm certa mobilidade vão ficando com menos mobilidade. Então, por isso, explica a dor. E às vezes essas aderências, essas fibroses acabam tendo alguma angulação nas tubas, dificultando a passagem do óvulo na fecundação. Então, tudo muito
muito tênue ali, então a gente precisa sim investigar, é real sim essa correlação de endometriose e infertilidade. Agora, doutora, no caso da infertilidade, as pacientes muitas vezes demoram para chegar nesse diagnóstico porque foca muito nisso, né? Eu não consigo engravidar, não consigo... É uma coisa dificultosa ali? Eu costumo até brincar, porque a estatística de tentativa de gestação é muito ingrata, porque a chance de uma mulher engravidar num ciclo é de mais ou menos 20%. É muito para quem não quer e é muito pouco para quem está tentando. Então, assim, é uma estatística ingrata, só que assim, ao longo de um ano de tentativas, a chance de uma mulher engravidar espontaneamente gira em torno de mais de 80%. Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Ao mesmo tempo, você não vai começar a investigar endometriose em alguém que começou a tentar engravidar agora. Sim. Então, em geral, a gente dá essa tolerância em mulheres jovens de até 1 ano de tentativa para daí começar a ser mais invasivo nos exames, para investigar melhor essa questão de infertilidade. Então, é uma situação meio ingrata que se perde um pouco de tempo, mas ao mesmo tempo porque a gente dá a chance da natureza agir e tudo acontecer de uma maneira mais natural. Por isso, tão importante conhecer o nosso corpo, né? Eu falo que a mulher precisa realmente se olhar, se perceber, né? Eu falo que nem fluxo menstrual, nenhum fluxo é igual ao outro, né? A gente sempre fala aqui em relação à questão intestinal, a gente fala da questão urinária, da importância da gente olhar ali, né? As fezes, a urina, né? De observar. E eu falo que a menstruação é a mesma coisa, né? É uma coisa que acontece ali. A gente precisa também ter esse olhar, não é, doutora? Sim. De entender que faz parte do ciclo, né? Sim. Menstrual, e entender aquilo como algo natural, né? E perceber diferenças. Não tem ninguém melhor do que a própria mulher para conseguir perceber se aquilo é normal ou não, né? Porque às vezes ali pode ter um sinal, né? Que ela pode chegar e falar, doutora, olha, esse mês aconteceu isso, né? Esse mês aconteceu aquilo. Tem que se observar, né? Olhar para ela mesmo, né? Muito bem, hoje nós estamos conversando com a doutora Larissa Sandon, ela que é ginecologista também obstetra, falando um pouquinho pra gente sobre o Março Amarelo. Você sabia que tem essa campanha de conscientização sobre a endometriose e essa doença, né? Que acomete tantas mulheres, muitas vezes traz esse sofrimento, a mulher demora para ter esse diagnóstico, continua ali sofrendo e hoje a gente está trazendo a doutora aqui para falar um pouquinho sobre isso. E você que quiser fazer a sua pergunta, 12 3019 8801, 12 3019 8801, manda pra gente a sua mensagem de texto ou de áudio, lembrando que se você não quiser se identificar, tá tudo certo, não precisa, a gente vai num rápido intervalo e a gente volta já, tem mais perguntas aqui e a gente volta trazendo aqui pra doutora Larissa, não saia daí. 1h pontualmente, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é sexta-feira, dia 14 de março de 2025. Hoje nós estamos conversando sobre o Março Amarelo, o mês de conscientização sobre a endometriose. Quem conversa conosco traz pra gente as informações, né, e também aí as dicas em relação a isso é a doutora Larissa Sandon, ela que é obstetra e também ginecologista, falando um pouquinho pra gente sobre esse assunto tão importante. E você, continue participando conosco, 12 3019 8801, 12 3019 8801. E doutora, já quero também registrar aqui uma participação. A Bruna do Jardim Morumbi, ela coloca aqui: minha mãe teve endometriose, gostaria de saber se corro o risco de também ter. E eu acho que é uma das preocupações de muitas mulheres, né? Minha mãe sofreu, né? Será que eu vou ter? Ou eu tenho, será que a minha filha vai ter? É uma preocupação. Endometriose, ela tem sim uma característica genética que não é exclusiva, então não é só um componente genético que vai desencadear o quadro de endometriose. Então, pacientes que têm familiares de primeiro grau, né, tipo mãe, irmã, que tiveram, tem sim uma chance maior de ter, mas não é um fator determinante, não significa que pelo fato dos familiares terem tido, a paciente exclusivamente vai ter. Inclusive, vou aproveitar a pergunta dela, e existe aí alguma coisa que fale sobre o que causa a endometriose? Existe uma causa específica ou não? Ainda não se tem uma teoria bem definida de como essa célula vai se implantar. Antigamente tinha-se uma teoria de uma menstruação retrógrada, que é basicamente escapar pela tuba algumas células do endométrio que aí acabariam se implantando. Isso ainda não é tão definido a causa, né, o mecanismo de ação, mas o fato é, temos essa doença, é prevalente, temos como cuidar
e temos como fazer o diagnóstico. Então, eu acho que a gente tem que valorizar isso para as nossas pacientes não sofrerem tanto, porque é uma coisa que realmente pode atrapalhar muito a qualidade de vida. Interessante, doutora, em relação à questão também, né, de tratamento, né? A gente vê que evoluiu-se muito também. E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho pra gente sobre essa questão dos tratamentos. E como é que é definido, aliás, né? Também Sim. esse tratamento para cada paciente. Que nem a gente tinha conversado. Depende muito da idade, da expectativa de futuro reprodutivo dessa paciente. Do desejo pessoal, a gente tem que levar isso em consideração também. Tem pacientes que às vezes chegam falando, eu prefiro operar. Eu prefiro garantir que eu estou tirando todas as lesões e não quero conviver com isso. Então, a gente tem que pesar sempre numa balança todas essas informações para propor um melhor tratamento para a paciente. O tratamento clínico, inicialmente, ele consiste em bloquear a menstruação. Justamente para esses focos de endometriose que estão implantados não ficarem com uma inflamação cíclica. Então, todo mês, quando a mulher tem um estímulo hormonal, inflama, fica com dor, desinflama, inflama e desinflama. Então, isso é importante a gente bloquear a menstruação. Então, a gente tem várias medicações hoje em dia, a gente tem várias linhas de tratamento com um hormônio para conseguir essa amenorreia, que é cortar a menstruação da mulher. O mais importante quando a gente fala de cirurgia é você ser operado por uma equipe especializada em endometriose. Tem que ser? Sim. As equipes que às vezes não têm um treinamento adequado, não sabem abordar a melhor maneira de tratar essa paciente. Às vezes os focos de endometriose acabam ficando e aí nisso aumenta a chance dessa doença voltar. Uma paciente bem operada pela primeira vez tem uma chance muito menor de voltar a doença do que uma paciente, às vezes, operada num lugar que não tem estrutura para tratar uma paciente com endometriose. Inclusive, a Sabrina, do Jardim Morumbi, mandou uma pergunta como essa aqui, ó. Endometriose pode voltar? Porque eu operei tem uns 7 anos, mas voltei a sentir todos os sintomas de antes da cirurgia. Então, pode voltar? Pode voltar. A chance maior é não voltar. 80% das mulheres que operam ficam bem e não tem recidiva da doença. Mas, se a gente for pensar, 20% das pacientes volta o quadro clínico, volta a ter dor, volta a ter lesão. Então, a gente tem que pensar nessas pacientes, principalmente as pacientes que são muito jovens e que têm um futuro de ciclos menstruais longo pela vida, de que se essa paciente às vezes não foi tão bem operada, aumenta a chance desses focos voltarem porque ela vai continuar menstruando e ciclando naturalmente. Inclusive, tem uma pergunta aqui. Boa tarde, gostaria de não ser identificada, sobre a endometriose. Caso uma paciente faça a cirurgia, ela não vai poder mais ter filhos? Obrigada. Depende do tipo de cirurgia que ela faz. A cirurgia que trata os focos de endometriose exclusivos não necessariamente tira o útero. Se essa paciente incluir a retirada do útero, ela nunca mais vai engravidar. Sim. Não tem como anatomicamente ela gestar, sendo que o útero dela não tá ali. Agora, se essa paciente fez uma cirurgia de tratamento dos focos de endometriose peritoneal, dos focos de endometriose, e preservou o útero, preservou os ovários, ela tá, a princípio, pronta. Óbvio que depois da recuperação pós-operatória e de ser liberada pelo médico, ela pode sim engravidar. E, na verdade, a cirurgia é um dos tratamentos preconizados para pacientes que têm dificuldade para engravidar. Pacientes com infertilidade, que já tentaram e não conseguem engravidar, a cirurgia é uma das principais ferramentas, porque você tira aquela inflamação da pelve, você viabiliza a fecundação e aumenta a chance de gestação. Por isso, tão importante a escolha e o conhecimento da equipe para isso, né? Porque eu imagino uma equipe que não está preparada, às vezes não acompanha esse paciente, não sabe desse histórico, vai lá, abriu, tira tudo e nem pensa, né? Sim, com certeza. E assim, hoje em dia, a gente valoriza muito a cirurgia minimamente invasiva, que é a cirurgia laparoscópica, que são os furinhos. Nossa, dá pra fazer por lá? E a cirurgia robótica. O padrão ouro é operar por laparoscopia ou cirurgia robótica. Por quê? Com a câmera que a gente entra dentro da barriga, a gente tem uma visão muito magnificada das lesões. Então, às vezes, tem alguns focos que são muito pequenos e estão em lugares mais escondidos, que só com a câmera e com acesso por cirurgia minimamente invasiva, a gente consegue tirar. E às vezes numa cirurgia aberta, a olho nu, a gente não conseguiria
tão facilmente. Nossa, graças a Deus, as evoluções Sim. aí da tecnologia, né? Sim. Deus é bom e ajuda, porque é real isso, porque às vezes acontece nisso, né? A gente não sabe aqui em relação à questão da Sabrina, não sei, ela disse que faz 7 anos, talvez há 7 anos tenha Sim. sido uma cirurgia aberta, né? né? Não teve essa possibilidade de enxergar. Às vezes não foi nem a culpa do médico, mas não consegue, né, doutora, ver ali. Sim. E realmente. Aí no caso, por exemplo, agora até aproveitando aqui o gancho, no caso dela, que operou, tá voltando, ela pode operar de novo? Pode haver outras cirurgias? Pode haver uma outra cirurgia. Cada vez que a gente reopera uma paciente, é uma cirurgia mais delicada, com possíveis complicações. Então, no caso dela, em que é uma recidiva, ela já fez um tratamento, já fez cirurgia, agora a doença voltou, ainda mais importante ela passar em uma equipe especializada em endometriose, e na maioria das vezes é uma equipe multidisciplinar, porque como os focos de endometriose podem aparecer em vários lugares da pelve, isso inclui intestino, ureter, então às vezes não é só a equipe da ginecologia que entra na cirurgia, às vezes é a equipe da ginecologia com a equipe da gastro que vai operar essa questão do reto, que tem implante, então é uma cirurgia multidisciplinar que faz toda a diferença ter os profissionais treinados para esse tipo de cirurgia. E olha que interessante, a senhora falando sobre esse conjunto, né? A pergunta aqui: boa tarde, meu nome é Renata, sou de Caçapava, gostaria de trazer meu relato. Fui diagnosticada com endometriose, já era mãe de uma menina e depois comecei a tentar engravidar novamente, não conseguia, fiz o diagnóstico, sofria com muitas cólicas e constipação. Depois que fiz a cirurgia, consegui engravidar novamente e meu intestino melhorou muito. Sim. Tem isso também, essa questão? Uma das Deus coisas abençoe que aí, né, o bebê também. Uma das coisas que chama atenção também pra gente é a alteração urinária e intestinal cíclica. O que é isso? Quando a mulher menstrua, às vezes ela percebe sangue no xixi. Nossa. Isso por implante de endometriose, na bexiga. Quando tem lesão no intestino, no reto. Às vezes, durante a menstruação, ela percebe sangue no cocô. Então, a gente tem sempre que perceber sinais de alarme para interpretar, levar isso ao médico, né? Porque às vezes acaba que em uma consulta um médico ginecologista generalista não vai abordar esse tipo de sintoma, e para ser valorizado e ser tratado. Olha que interessante, né? E é uma coisa ligada com a outra, né? A gente entender, a gente sempre fala, né? Gente, a gente tem que olhar como um todo realmente, né? E talvez levar isso, ter essa atenção, porque vamos pensar que uma mulher pensa, imagina, não tem nada a ver intestino preso com cólica, o que tem a ver? São coisas diferentes, né? Por isso a importância daquilo que a gente falou, da mulher se conhecer, né? Ter esse bom relacionamento com a profissional, com a ginecologista ou ginecologista que ela escolhe, e levar tudo isso, né, doutora? Porque talvez pode passar despercebido, e se ela tivesse falado, talvez tivesse um olhar no momento da cirurgia para essa parte do organismo, né? Com certeza. Doutora, mais uma participação aqui, a pessoa na verdade traz um relato. Ela diz o seguinte: é a Samara, da Vila Industrial aqui em São José. Tenho endometriose, fui diagnosticada no fim do ano passado, depois de mais ou menos 2 anos. Olha isso, que tempo, né? Sofrendo com cólicas intensas. Ela coloca aqui, intensas mesmo. Eu fico de cama nos dias que estou menstruada, e ela diz que está aguardando uma cirurgia nos próximos dias. Ela diz que tem cólica intensa, excesso de sangramento, e ela diz que depois da ultrassom com preparo intestinal, achou a doença, e também já verificamos que tem várias regiões afetadas: trompas, ovários, útero e intestino. Ela diz o seguinte: vou retornar ao médico antes da cirurgia ainda para tirar algumas dúvidas, entre elas sobre o contraceptivo. O médico indicou o uso do DIU para controlar o hormônio depois da cirurgia. Porém, eu não quero colocar. Sou cristã e sei das consequências. Essa opção é realmente relevante? Preciso mesmo usar o DIU para controlar? O mais importante, Vanessa, é a gente bloquear essa menstruação. Como a gente vai bloquear depende de cada paciente, de como ela se adapta ao método, das concepções dela, e é um conjunto de informações. Não é o único jeito da gente bloquear a menstruação através do DIU hormonal. A gente tem de opção
anticoncepcional por via oral, a gente tem anel vaginal, a gente tem adesivo, a gente tem implante subdérmico, então a gente tem outras opções que também conseguem levar à amenorreia, cortar essa menstruação e não necessariamente usar o DIU. Aí até, doutora, chegou uma outra pergunta aqui, deixa eu só localizar aqui que eu tinha aberto aqui. Olá, gostaria de saber, depois da cirurgia, a mulher precisa ainda ter o controle hormonal? A pessoa não se identificou, então no caso da nossa ouvinte aqui, que a Sabrina, né, que vai operar, precisa mesmo depois da cirurgia fazer? Depende do tipo de cirurgia que foi feito. Então, se ela retirou o útero, a chance dela ter uma recidiva é menor. Ao mesmo tempo, se ela não bloquear essa ovulação, esse ciclo menstrual, ela tem uma chance maior de voltar se ela não tiver sido bem operada. Porque numa cirurgia, a gente tira todos os focos visíveis. Sim. Mas nada garante que tenha algum foco microscópico, alguma coisa muito pequena, que ao longo dos ciclos, ao longo da vida da mulher, isso pode, teoricamente, voltar a crescer. Doutora, uma pergunta que chegou pra gente aqui, muito interessante, até eu falei, gente, nossa, será, né? É a Márcia, ela é de Guararema, ela diz o seguinte: doutora, ouvi dizer que evitar leite e glúten podem melhorar os sintomas da endometriose. Isso é verdade? Isso é verdade. Meu Deus, eu fiquei aqui abismada. É verdade, então? É verdade. E a gente tem caminhado cada vez mais para medidas de melhora de estilo de vida, como formas de tratamento da endometriose também. Então, isso é até bom, porque a gente divide o tratar da paciente com a paciente. Sim. Então, você também consegue ajudar no seu tratamento, melhorando a alimentação, fazendo atividade física regularmente, tendo um sono de qualidade. E na questão da nutrição, sim, a gente tem estudos que provam que uma dieta menos inflamatória, então que evite glúten, lactose, carboidratos simples, isso tudo melhora quadros de endometriose. Gente, que interessante. Então, mais uma vez, cai naquilo, né, que o estilo de vida da mulher pode trazer aí muitos benefícios, inclusive nessa questão da endometriose, né? Sim, com certeza. E se é aí um público, né, como a senhora colocou, as mulheres, né, mais diagnosticadas são mulheres jovens, vamos pensar assim, como isso é importante, né? Sim. Se já pode ir se cuidando ali, fazendo essa parte, né? Por isso é importante realmente buscar o profissional e esse profissional ter esse olhar também disso, né? E assumir aquilo como algo bom pra gente, né? É óbvio que ir na academia, fazer atividade física regular, se alimentar adequadamente é uma coisa que dá trabalho. Mas a partir do momento em que você coloca aquilo pra sua rotina e você vê resultados com aquilo, você interpreta, eu preciso disso, né? Então é importante pra mim. Sim, com certeza. Agora, doutora, existe como prevenir a endometriose? Infelizmente não tem como prevenir. Não tem como, ai meu Deus. Não existe um exame de rastreamento, por exemplo, para evitar, para pegar numa fase antes da doença acontecer. A gente tem esses sinais de alerta que às vezes podem preceder um quadro mais exuberante, e nisso é importante a gente já propor um tratamento mesmo em fases iniciais para evitar, por exemplo, na situação dessa ouvinte que tem um quadro que pega intestino, reto, provavelmente ela passou anos nesse processo de dor, de cólica, de investigação. 2 anos, né? A gente tem estudos que mostram que a média de diagnóstico é de 10 anos. 10 então, anos? Essas pacientes ficam às vezes por 10 anos Meu num Deus. processo de entender que aquilo é algo patológico, procurar ajuda, ser investigada, diagnosticar e de fato começar a tratar. Nossa, que sério isso, né? Mas isso talvez ali por essa questão, né, da mulher falar assim, não, mas eu sou mulher, eu sou forte, é uma cólica, Mas é só uma agora, cólica. Vanessa, a gente tem essa consciência maior, digo, a gente, os profissionais de saúde, de valorizar mais. Sim. Antigamente era uma doença pouco falada, pouco se sabia, então também não se Nossa. investigava tanto, né? Sim. Não se dava tanto valor para alguns sintomas que hoje em dia a gente entende que não é normal ter uma piora da qualidade de vida por tanta dor, né? Sim, e é exatamente isso, né? Eu gosto muito de frisar quando a gente fala de saúde. Gente, dor não é normal. Não adianta a gente normalizar isso, né, doutora? Falar assim, não, mas é só uma dorzinha. Cuidado com essa dorzinha, cuidado com essa normalização, né? Cuidado com achar que você tem que ser forte o tempo todo, porque a gente precisa buscar profissionais e relatar isso, né? Porque senão, aquilo que a gente falou, às vezes algo que poderia ser mais simples, ter um resultado melhor, acaba
virando uma bola de neve, né? Sim, com certeza. Agora, doutora, em relação à questão da cura, acredito que muita gente pergunte isso, mas no caso, se ela pode voltar, então não existe uma cura? Na verdade, o único jeito de retirar completamente as lesões é através de cirurgia. Essa paciente vai sempre ter que ser olhada com um olhar diferente, com uma vigilância maior, porque a gente sabe, tem chance de voltar a doença, tem, mas a chance maior, que nem eu falei, é de tudo dar certo. 80% das vezes, quando a paciente é operada, a doença não volta. Ao mesmo tempo, quando a gente opta pelo tratamento clínico, em que a gente sabe que não está retirando as lesões, a gente tem que ficar ainda mais atento, porque as lesões estão ali. Se com o tratamento clínico inicial elas ficaram quietinhas e a paciente melhorou de sintoma, ótimo, mas nada impede que, às vezes, do nada, continua mantendo o mesmo tratamento, pode começar a progredir. Então, é importante manter essa vigilância para, caso essa doença comece a piorar, por mais que a paciente não tenha piora dos sintomas, se pelos exames de imagem ela piorar, tem indicação às vezes de tratar com cirurgia. Muito bem. A Maria Carolina mandou uma mensagem muito interessante aqui. Olá, boa tarde, Vanessa, doutora. Gostaria de saber, uma mulher que não tem um diagnóstico ou que tem um diagnóstico e não aceita o tratamento, pode ter complicações? E outra pergunta, isso pode virar um câncer? As complicações vem basicamente da progressão da doença. Então, se a gente não propõe tratamento nenhum, algumas vezes isso não vai progredir. Não é sempre que não trata e a doença progride. Às vezes vai ficar do jeito que tá e ok. Mas em alguns momentos essa doença pode piorar. E aí ela pode ter uma extensão maior e comprometer órgãos mais nobres. Então, o intestino, a bexiga, o ureter. Tem pacientes que têm lesão de endometriose no diafragma, que é o músculo da respiração, que fica Sério? em cima das costelas. Então, assim, o abdômen e a pelve são uma cavidade toda conectada. Então, é óbvio, são casos mais raros, mas que podem acontecer. Por isso que a gente tenta tratar para evitar que piore e chegue numa situação de uma cirurgia muito mais agressiva para resolver o problema. Até eu comentei aqui a pergunta da Maria Carolina e a dona Maria mandou aqui também perguntando: oi, boa tarde. Endometriose é um tipo de câncer? Acho que muitas pessoas têm medo disso, né? Não é um tipo de câncer. Apesar da endometriose ter um padrão de que pode se distribuir para vários lugares, não tem um poder de malignização de, por exemplo, da metástase no pulmão, no fígado e tudo mais. Apesar disso, eu sempre falo, é uma doença muito ingrata, porque apesar dela ser uma patologia benigna, né, teoricamente não é um câncer, Sim. Ainda assim ela é uma patologia que atrai muitas complicações, uma piora muito grande da qualidade de vida. Então, assim, apesar de ser considerada benigna, não negligenciar para cuidar. Com certeza. Doutora, até aproveitar o gancho aqui da nossa ouvinte, né, que os ouvintes que questionam em relação à questão do câncer, a gente até comentou sobre isso, né? A senhora também atende com esse olhar de oncologia. Nós estamos também no mês dedicado aí ao câncer do colo do útero, né? E aproveitar já, né, gente? Fazia tanto tempo que a doutora não vinha, vou aproveitar esse gancho. O câncer do colo do útero também é algo muito frequente, doutora? Muito frequente. O principal mecanismo para a gente evitar é através da vacina. A vacina vai trazer imunidade e vai diminuir a incidência de câncer de colo de útero. É um absurdo a gente perder mulheres jovens em plena capacidade, porque a gente ainda tem uma doença que é negligenciada, que não é cuidada. E o câncer de colo, diferente da endometriose, é um tipo de doença que tem diagnóstico precoce. Tem prevenção? Tem prevenção. Então, por que a gente colhe preventivo? Por que a gente orienta da importância do Papai Nicolau? Justamente por isso, porque as lesões de colo de útero, tirando alguns raros casos de que já vem muito agressivo e cresce muito rápido, na maioria das vezes tem uma evolução em que a gente consegue acompanhar e intervir no momento antes de virar câncer. E isso faz toda a diferença pra gente, porque o tumor do câncer de colo de útero é um tumor muito agressivo, que compromete a qualidade de vida, a qualidade sexual. A paciente costuma ter sangramento intenso, sangramento na relação, corrimento com odor muito intenso. Isso nos casos mais graves. Mas na maioria das vezes,
não tem sintoma nenhum. Então, o único jeito da gente fazer o diagnóstico é através do exame físico e colhendo preventivo, fazendo pesquisa de HPV e tudo mais. Então, numa rotina, vamos pensar assim, a mulher que tem aí, né, o bom hábito, vamos dizer assim, de ir no ginecologista pelo menos uma vez por ano. Sim. A chance dessa mulher ter ali um diagnóstico precoce é grande, então? Enorme. A gente consegue fazer diagnóstico, tratar e evitar que essa paciente tenha câncer de colo de útero. Meu Deus, e ali com o exame de Papa Nicolau, ali um inicial, já dá pra... Agora, inclusive é importantíssimo isso, né? Que é aquilo, você colher o exame, né? Que a gente sabe que não é legal. O resultado, né? E voltar pra pegar o resultado. Sim. Porque também, né? Infelizmente, muitas mulheres não voltam pra pegar o resultado, né? Sim. E aí que... Né, depois de 3 anos, né? As UBSs têm um certo mecanismo de conseguir resgatar essas pacientes que não pegaram e vem um preventivo alterado, por exemplo, né? De reconvocar essas pacientes para dar seguimento ao tratamento. Mas não dá pra gente confiar 100% nesse mecanismo de repescagem. Então, é parte de obrigação do sistema de saúde, sim, chamar essas pacientes, mas é obrigação da paciente também. Se eu colhi um exame, alguém tem que ver esse exame, alguém que entende, analisar para entender se realmente tá tudo bem. O câncer de colo de útero dá sintomas, doutora? Pode não dar sintoma nenhum. Que é um perigo, né? Ser assintomático. Nas fases iniciais, pode ser... Alguns sintomas são inespecíficos, então uma cólica, um desconforto no baixo ventre, corrimento, às vezes persistente, que não melhora com o tratamento habitual, alteração no preventivo, dor na hora da relação, sangramento na hora da relação, isso tudo são sintomas que chamam a atenção pra gente ir atrás de investigar. Enquanto em relação à questão da idade, existe uma faixa etária mais prevalente? São mulheres em idade reprodutiva também, mulheres com vida sexual ativa. Jovens, então? Jovens e que têm uma chance maior de ter contato com HPV. Então, minha gente, é isso, vamos cuidar, né? Fazer ali seu preventivo. A gente fala, né, sempre assim, essa questão, né? Não é um exame legal? Não é um exame necessário, né? E a gente tem que seguir aí nesse exemplo os nossos homens também, né, minha gente? Para incentivar os homens a também criar essa rotina. Doutora, a gente já tá caminhando pro final do programa, mas antes, eu gostaria que a senhora reforçasse, então, em relação ao nosso assunto principal hoje, que é a endometriose, esse mês de março. Acho que tão importante essas campanhas, né? A gente, nossa, mas cada mês tem uma cor. Gente, que importante. Se é cor, é para chamar a sua atenção, para que você possa realmente buscar a ajuda de um profissional, que a senhora reforçasse os sintomas, os principais sintomas da endometriose, para que as mulheres que estão nos acompanhando, mães, né, filhas, enfim, falam, nossa, acho que eu sinto isso, ou a minha filha, a minha neta sempre relata isso, para buscar a ajuda de um profissional. Uma coisa mais didática, a gente costuma falar, são os Ds da endometriose. Então, é dismenorreia, que é a dor intensa na menstruação, a cólica intensa na menstruação. D, de dor pélvica crônica, então lembrar que fora da menstruação, às vezes também a paciente tem desconforto pélvico, tem dor pélvica crônica. Dificuldade para engravidar, então as pacientes que têm infertilidade. Disúria ou diarreia, então lembrar dos sintomas urinários e intestinais no período menstrual também chamam a atenção da gente. Então, percebeu esse sintoma, busca a ajuda de um profissional e de qualquer forma, eu acho que é isso, anota aí, porque a gente se vai uma vez por ano, às vezes esquece nesse um ano, né, o que aconteceu, criar esse hábito, né, de anotar ali, olha, tal mês aconteceu isso, eu senti isso, né, para que possa ser investigado, né, doutora? Eu falo certeza. Que é sempre muita informação na consulta, porque às vezes passa um tempo, né, e fica sem se encontrar, então eu sempre falo, anota, parece chatice, né, levar uma listinha no médico, mas não, é super importante, porque a gente garante que vai sanar as dúvidas que tem. Com certeza. Doutora, que mensagem que a senhora deixa aí para os nossos ouvintes em relação a esse assunto, mas não só sobre a endometriose, mas neste mês da mulher, em que nós tivemos o Dia Internacional da Mulher aí, que a gente tem a questão da endometriose, mas tem também a questão do câncer de colo de útero. A senhora que é profissional dessa área, é mãe, sabe da importância da gente se cuidar, né? Eu falo, gente, ainda mais a gente que é mãe, tem que se cuidar mesmo, porque a gente tem que cuidar do outro, dos outros, né? Sim. Que mensagem que a senhora deixa para as mulheres que estão nos acompanhando? A minha mensagem maior seria, não negligencie o que você está sentindo. Ter dor incapacitante não é normal. Então, a partir do momento que tá te incomodando, tá atrapalhando qualidade de vida, não é legal, vamos procurar ajuda, que na maioria das vezes tem como tratar.
Bacana. Doutora, o arroba da senhora, pra quem quiser seguir, tem lá, eu vi lá que sempre tem umas postagens, tem umas Tô meio dicas ausente, pra falar a verdade, mas preciso voltar a postar mais. Não, mas vai voltar. É porque também, né? Quanto tempo tem o pequenininho? 2 e pouquinho. Ah, então, minha gente, ainda é um bebezinho, a mãe sempre é, né? Mas qual que é o arroba? O meu é @doutora Larissa Sandon. É DRA, né? DRA, DRA Larissa Sandon, Isso. com N no final e S, né? Isso. Então, gente, segue lá a doutora Larissa, lá tem sempre uns posts, ela disse que vai voltar a postar. Mas também lá você consegue obter mais informações. Obrigada e até a próxima oportunidade. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, André. Obrigada pelos trabalhos técnicos, obrigada a você que interagiu conosco, que participou, que mandou a sua mensagem aqui. Sempre a gente reforça pra você, se você tiver alguma sugestão de tema também pro programa Abre Aspas, manda pra gente aqui no WhatsApp 12 30 19 8801, aí você coloca na frente assim, sugestão Abre Aspas, né? Que aí o pessoal que tiver aqui em outros programas vai separar e deixar pra gente aqui. É muito importante a gente ter a sua sugestão também, né? Saber daquilo que vocês querem ouvir aqui no programa, entrevistados, enfim, manda pra gente a sua mensagem que com muito carinho a gente vai acolher. Assim a gente chega ao final, né, do programa Abre Aspas, hoje sexta-feira. Na segunda-feira, se Deus quiser, a gente volta e a gente vai falar de um assunto muito bacana na próxima semana aí. E eu quero convidar você a estar conosco, acompanhando, batendo esse papo, também interagindo com a gente aqui. Então sempre tem temas novos, sempre tem aí bate-papos com convidados especiais e é uma alegria ter a sua companhia. Bom final de semana, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.